cara senadora Gleice Hoffmann, que preside esta sessão nesta tarde de segunda-feira, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu pude ontem à noite acompanhar toda a apresentação do encerramento das Olimpíadas no Rio de Janeiro. E fiquei, senadora, depois de ter feito algumas críticas, porque falava muito, a minha opinião era de que tínhamos gasto tanto para fazer esse evento e com o país ainda com mazelas a serem resolvidas no campo da saúde, da segurança, da educação e tantas outras da nossa infraestrutura deficitária. Mas, ao fim e ao cabo, quando terminou aquele espetáculo tão brasileiro, com tantas expressões, e até como gaúcha, achei que faltou um pouco de rancheira e um pouco de uma dança gaúcha lá para ficar completo. Mas a força do Nordeste, a força das baianas, que tem uma, digamos, um simbolismo para os estrangeiros que tomam conhecimento do Brasil de maneira virtual, outros vindo, conhecendo, entendi que era preciso dar aquela demonstração do que nós temos também de, apesar das dificuldades, temos muita alegria naquilo que fazemos, muita disposição para o trabalho e procuramos fazer bem todas as coisas. E da mesma forma, nesses processos dessa crise que estamos vivendo, tenho certeza que todos terão responsabilidade de prosseguir até o final desse momento doloroso que nós estamos vivendo. Mas em relação à Olimpíada do Rio de Janeiro, depois dos percalços com aquela queixa dos australianos em relação à situação da hospedagem na Vila Olímpica, a reclamação de que não estavam os apartamentos prontos, nós conseguimos dar a volta por cima. E, com todo respeito, eu sou presidente da Comissão Parlamentar Mista Brasil-Austrália, Frente Parlamentar, e hoje encaminhei um ofício ao embaixador da Austrália, cumprimentando as 29 medalhas que a Austrália teve. A imprensa australiana, pelas informações que recebi, deu uma excelente cobertura, mesmo naquele episódio, mas também disse que as autoridades agiram muito corretamente quando identificaram aquela fraude ou aquela falsificação nos convites para a entrada de um jogo de basquete que alguns atletas fizeram e falsificaram para poder assistir o jogo indevidamente. Até nisso, a forma como as autoridades da segurança dentro da cidade olímpica e fora dela agiram foi correta. Mas foi mais correta ainda na questão relacionada à mentira que foi feita por atletas da natação dos Estados Unidos, que simularam um assalto que não houve e que a juíza de direito que cuidou o caso, para nossa alegria, uma mulher com uma qualidade técnica, com uma percepção e uma sensibilidade na análise dos fatos e a veracidade do que aconteceu e com o relato mentiroso dos atletas, ela chegou à conclusão e deu o encaminhamento daquele processo, ao ponto de que eles tiveram que admitir a mentira e tanto a polícia, que fez a investigação inicial, quanto a juíza, quanto o Ministério Público agiram nesse episódio, a própria administração da Vila Olímpica, na detecção de metais, quando passaram para ver, foi também um momento para mostrar que eles não podiam estar dizendo a verdade, porque quem é vítima de um assalto, a mão armada, com uma metralhadora ou com qualquer arma, apontando para o seu corpo, não vai estar alegre e feliz entrando na Vila Olímpica de madrugada, quer dizer, convenhamos. E a descrição também do próprio, digamos, autor fictício da tentativa de assalto também não fechava, mas com a baderna que aconteceu num posto de combustíveis. Então, os frentistas do posto, a pessoa que ajudou lá no posto no Rio de Janeiro, no posto de serviço, no posto de gasolina, a fazer a tradução e intérprete, porque eles não sabiam falar, os frentistas não sabiam falar inglês. Então, todo o conjunto de harmonioso, ninguém agrediu, mas encaminharam tudo como devia ser. Então, a imprensa internacional, os Estados Unidos, a imprensa norte-americana, que é muito zelosa pelos valores, pelo valor da verdade,
Então, para um americano, eu achei que faria melhor o atleta que falou, deu uma entrevista exclusiva na TV Globo, no Jornal Nacional, de dizer: eu menti. E peço desculpas pela mentira. Primeiro, a minha família, a mim mesmo, a minha consciência, não devia ter mentido, aos cidadãos americanos que eu fui representar e ao povo brasileiro. E às Olimpíadas, a Olimpíada do Rio de Janeiro. Só isso. Quando a gente explica uma coisa inexplicável, eu digo, é a pior emenda que soneto. Então, todos esses fatores no seu conjunto e a beleza daquela festa, as medalhas de ouro que nós, brasileiros, os nossos atletas, individual ou coletivamente, conquistaram, eu acho que foi um momento que a gente, de certa forma, deu uma respirada. Sim, nós podemos. Sim, nós podemos. E se nós pudermos fazer essa Olimpíada dessa forma, com esse êxito, nós temos que pensar também em superar os problemas da saúde, da educação, tantos outros que nós aqui falamos tantas vezes, e fazer com responsabilidade. Com muito prazer, senadora Gleice Hoffmann, que tem até um atleta lá do Paraná, que é o Zanetti, que é paranaense, o Arthur Zanetti, que fez tanto brilho nas argolas. Obrigada, senadora Ana Amélia. Sei que não é usual da mesa, mas eu queria me somar a Vossa Excelência nesse reconhecimento da importância das Olimpíadas para o país. De fato, tivemos muitas críticas, né? Não tivemos críticas quando conquistamos para trazer as Olimpíadas. Todo mundo comemorou muito, assim como a Copa, porque isso torna o Brasil visível internacionalmente, né? Nos coloca no cenário internacional dos grandes eventos. E é a primeira Olimpíada realizada na América do Sul. Então, o Brasil tinha uma grande responsabilidade. Então, quero me somar, a senhora também, a Vossa Excelência, para reconhecer a importância que teve, o resultado. Embora nós tivéssemos o objetivo de ficar entre os 10 primeiros medalhistas, ficamos em 13º, que foi uma boa colocação, né, com medalhas de ouro, com medalhas de prata, bronze, atletas reconhecidos. E eu queria me somar a isso porque eu tive a oportunidade, quando eu cheguei na Casa Civil, senadora Ana Amélia, em 2011, uma das encomendas da presidenta foi sobre a Copa e sobre as Olimpíadas. Eu me lembro bem que ela disse o seguinte: nós vamos ter 2 grandes eventos internacionais. O Brasil vai ser olhado pelo mundo e nós temos que mostrar que sabemos receber e sabemos fazer evento. Então, um evento desse para acontecer levam anos para ser organizados. Nós estamos desde 2010, 2011 organizando as Olimpíadas e eu fiquei muito feliz de que o resultado foi positivo, que o Brasil mostrou que pode, exatamente isso que Vossa Excelência falou, que pode organizar um evento desse e que pode ter medalhistas como teve. E quero aproveitar para fazer um pedido para Vossa Excelência, que eu vou pedir a todos os nossos senadores aqui, para a gente se unir e não deixar que esses programas de auxílio aos atletas acabem. O Bolsa Atleta, que foi tão importante para que atletas que não tinham condições pudessem disputar e ganhar as medalhas, como foi na canoagem, que foi importantíssimo. Depois, esse programa junto às Forças Armadas, de colocar atletas de alto rendimento nas Forças Armadas para que tenham condições de se desenvolver, e também o programa Brasil Medalhas. Nós fizemos para as Olimpíadas de 2016, mas nós vamos ter as Olimpíadas de 2020 no Japão e temos que preparar. E aí eu acho que a gente tem que estar entre os 10 ou até entre os 5 se nós continuarmos com esses programas. Então, isso vai ser muito importante. Eu fiquei meio preocupada com uma declaração do governo de que, pelos cortes no orçamento, esses programas deixariam de ser realizados. E se esses programas deixarem de ser realizados, nós vamos estar tirando muitos atletas, pessoas que podem crescer muito no esporte brasileiro, conquistar medalhas para o Brasil. Porque formar um atleta você não forma de um ano para outro, são vários anos que precisa de investimento, formação, acompanhamento. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência para que a gente possa unir as forças aqui e esses programas continuarem. Eu agradeço, senadora Gleice Hoffmann, e era na sequência eu queria mencionar exatamente sobre este programa tão valioso, e eu fiquei muito chocada com uma reação em alguns setores político-partidários de terem feito restrições aos atletas que, diante do hino nacional e da bandeira nacional, fizeram continência à bandeira e ao hino. Eles fizeram continência à nossa nacionalidade, à nação brasileira, não a qualquer instituição. Então, a tentativa de desmerecer este gesto feito pelos atletas que venceram e que ganharam medalhas tem que ser reconhecido, e até, felizmente, o Comitê Olímpico Internacional disse que esse gesto é um gesto de reconhecimento e de
respeito ao país, aos seus valores nacionais, né? A língua, a bandeira e ao próprio país. Então, o hino é a representação máxima, tanto que ele é tocado a cada vitória de todas as delegações na medalha de ouro. Então, eu agradeço a Vossa Excelência, acho que ali mostrou também que as Forças Armadas envolvidas, elas têm não só os ambientes para fazer o treinamento, mas também o bolso e a disciplina, uma rigorosa disciplina, porque esses atletas, alguns dos quais que nos surpreenderam, como o menino que ganhou na canoagem, ele era um menino que nós não tínhamos a ideia de que ele pudesse ser um campeão com 3 medalhas, 2 de prata e 1 de bronze. Então, não só isso, mas também aquela derrota que ficou atravessada na garganta dos brasileiros para a Alemanha de 7-1, quando a nossa seleção olímpica ganhou a nossa medalha de ouro tão desejada e tão esperada. E eu fico assim, de certa forma, imaginando que a televisão só mostra o gol do Romário, do Neymar, só mostra o chute certeiro do Neymar, que é um grande atleta, mas não mostra o goleiro, o Everson, que segurou aquela bola de um chute, de um pênalti cobrado pela Alemanha. Então, eu acho que o valor ali, os 2 pesos são iguais. De quem segurou aquele pênalti, de quem fez o pênalti, né? No caso, o Neymar e o Emerson. Então, essa igualdade de tratamento, então, até porque o Neymar é tão festejado, e aquele goleiro, que, se não me engano, é do Acre, então, se o senador Jorge Vento estivesse aqui, estaria festejando essa atuação exemplar. É, né? Do Acre, mas joga no Atlético Paranaense. Então, olha aí, senador, então, já me socorreu. Então, veja só, eu penso que a valorização também do esforço daqueles jovens, de toda a equipe, como no vôlei masculino. Então, muitas alegrias nos foram dadas por esses atletas, pelo esforço que fizeram, ou pela Fabiola, aquela guriazinha de 16 anos, que deu um desempenho, ela disse, ela estava em 5º lugar, com 16 anos, a primeira Olimpíada, chegar em 5º lugar, é uma grande vitória. E a forma como ela disse, eu não ganhei a medalha, eu ganhei a medalha, assim, eu ganhei esse pódio de 5º lugar. É essa forma as meninas do futebol também, as meninas do futebol, muito bem e tal, mas é a disputa. Então, é importante a disputa, eu acho que foi tudo, assim, no resumo geral, foi uma grande conquista, sobretudo para valorizar os atletas, as equipes, os estados, as modalidades esportivas, o individual e o coletivo, em áreas que nós não éramos conhecidos também, que foram agora mostrados ao mundo, que também somos capazes. E tantas outras que aparecerão, esse programa das Forças Armadas, estou com a senhora, vamos lutar aqui para que o governo não tire, economize com cartão corporativo e mantenha o dinheiro para o Bolsa Atleta. Eu acho que é isso que nós temos que fazer, estabelecer prioridades. Então, eu queria dizer que, nesse aspecto, nós estamos juntos. E eu encerro lembrando que eu tive a honra de ser convidada pelo Ministério Público de Santa Catarina para conversar com os promotores de justiça, procuradores de justiça catarinenses, no 34º Encontro Estadual do Ministério Público, e lá estava um procurador da República, um jovem procurador, doutor Robertson Pozobon, que integra a questão da equipe do juiz Sérgio Moro em Curitiba, a força-tarefa da Lava Jato, e também o juiz Márcio Fontes, que é da equipe do ministro Teori Zavascki. Eu ouvi ali as palavras dessas 2 autoridades não só como senadora da República, mas como uma cidadã. E 2 coisas me chamaram a atenção. A defesa bastante enfática de ambos em relação ao valioso Instituto da Colaboração Premiada. E reconheço, senadora Gleisi Hoffmann, essa foi uma contribuição do governo de Vossa Excelência, a colaboração premiada. O nome correto é colaboração premiada. A conclusão dessas autoridades, do Poder Judiciário e do Ministério Público, é de que não houvesse esse instituto, que tem também outros exemplos no mundo, não haveria a possibilidade de chegar tão longe com a Operação Lava Jato. Então, eu queria dizer que esta colaboração premiada é, sim, um instituto a ser preservado, e nós só teremos ideia do alcance dele, do instituto, do instrumento, do Instituto Legal da Colaboração Premiada,
na fase final dos julgamentos, nas sentenças que serão exaradas pelo Poder Judiciário. Aí nós teremos a dimensão exata do valor e da relevância que tem para o país, que sofreu muito com essa questão da corrupção incrustada em setores muito importantes da nossa economia e do nosso país, nessa uma relação que eu digo não adequada nas relações entre o setor privado e o setor público, ou o setor político, o Poder Executivo, as empresas que estão participando desse processo. Todos os cuidados na preservação desse instituto são necessários e nós, como parlamentares, que ajudamos a votar aqui essa proposta que veio do Executivo, nós temos a responsabilidade de mantê-la e, se fizermos alguma alteração, que seja para aperfeiçoá-la ainda mais e mantê-la como ela está. Mas não podemos jamais pensar na anulação ou na fragilização, na mitigação do que a Lava Jato, do que a colaboração premiada permite. A colaboração premiada ela é voluntária. Quem vai colaborar, ele faz voluntariamente, pensando, evidentemente, no benefício que dará se ele der informações adequadas na investigação e que ajudem a investigação, ele vai se beneficiar, sim, ao final, no julgamento, com a redução da pena ou com uma outra forma de julgamento nesse processo. Então, é nesse caminho que nós temos que ver a Operação Lava Jato e a relevância que tem a colaboração premiada. Nós vulgarmente chamamos de delação, mas fui lá induzida a não mais usar a palavra delação, que não é adequada. A palavra adequada é colaboração premiada e esse processo tem sido extraordinariamente útil para que o Brasil seja, de fato, passado a limpo. E, por fim, eu queria agradecer não só ao Ministério Público de Santa Catarina, mas a oportunidade que tive, sim, lá de conhecer. Senadora Gleice, nesse final de semana eu tive em 7 municípios do nosso estado, chovendo muito no sábado, em 7 municípios, claro, já na campanha eleitoral que nós já estamos nos municípios. E essa campanha eleitoral, com a legislação nova, está em vigor, não haverá mais nenhum tostão de contribuição de empresas privadas, nenhum tostão. Será uma campanha pobre, uma campanha de gastos muito contidos. As redes sociais, a conversa com os eleitores, o contato, sempre nos debates que a televisão ou a rádio, a emissora de rádio fizer, será um momento oportuno para que o eleitor ou a eleitora possam fazer a melhor escolha do seu candidato. Tem que ter ficha limpa, que é outro instituto indispensável, criticado em alguns momentos, mas temos que reconhecer que a lei da ficha limpa também é relevante para a questão relacionada à escolha dos candidatos. Ficha limpa, que tenham um compromisso, que não sejam apenas honestos, mas que sejam também muito competentes para usar bem o dinheiro público. Então, essa campanha eleitoral nos municípios, nas capitais, nós vamos ter aí a vigência de uma nova lei e uma lei que veio para moralizar o processo eleitoral brasileiro, e eu espero que a cada eleição nós tenhamos melhores condições de fazer eleições cada vez mais limpas, porque é isso que a sociedade quer. Foi por isso que a sociedade foi para as ruas, quer também eleições limpas. Então, eu agradeço, senadora Gleice Hoffmann, pela oportunidade, pelo tempo que me deu, que fui além da conta, mas penso que esse balanço das nossas Olimpíadas merecia esse destaque. Muito obrigada.